Você sabe como funciona um fundo de investimento? Quer saber as vantagens e desvantagens de se investir em um fundo? Então fique ligado nesse vídeo. Muito bom dia a todos, meu nome é Karina, economista do Melhor Investir, e hoje vou mostrar para vocês como o investimento em fundos pode ser algo vantajoso se você está em busca de diversificação, liquidez e diversas opções de investimentos. Então, bom, primeiramente, o fundo de investimento ele é um modelo de investimento chamado coletivo, onde você se torna cotista de um investimento maior. Então, sempre que você aporta dinheiro em um fundo de investimento, você se torna cotista daquele fundo. Basicamente, existem 4 modalidades diferentes de fundos de investimento. Você possui fundos de investimento em renda fixa, fundos de investimento multimercado, fundos de investimento em ações e fundos de investimento cambiais. Eles são regulamentados pela Anbima, também tem fiscalização da parte da CVM. E essas categorias elas são divididas de acordo com a característica do ativo que este fundo de investimento pode comprar. Como o nome já diz, um fundo de investimento em renda fixa, ele vai comprar papéis de renda fixa de acordo com a subclassificação e categoria do fundo. Logo, ele pode estar investido em títulos do Tesouro, CDBs, letras de crédito, crédito privado como debêntures, CRIs, CRAs e por aí vai. Tudo vai depender da política do fundo. Já o fundo multimercado, ele não tem esse compromisso de investir em apenas um ativo. Ele pode investir em renda fixa, ele pode investir em ações, ele pode investir no mercado cambial, ele pode investir dentro do Brasil, fora do Brasil. Tudo vai depender da estratégia do gestor desse fundo e do regulamento pré-definido. Por exemplo, alguns fundos multimercado às vezes se posicionam 100% em renda fixa durante um período e passado aquele período ele volta a ter uma carteira diversificada. Ou vice-versa, às vezes pode estar em um período 100% posicionado em renda variável e depois retorna com o investimento em renda fixa. Então, ele tem uma maleabilidade maior no que diz respeito à composição dos ativos. Quando vamos para fundo de ações, tem que seguir uma regra básica, o que pelo menos 67% do capital, ou seja, 2/3, deve estar investido dentro do mercado de ações, exposto em renda variável. E já os fundos cambiais, eles tendem a seguir a variação do câmbio, por exemplo, a variação do dólar ou a variação do euro. Existem também alguns fundos que apostam contra a moeda, então eles podem apostar contra a valorização do dólar ou contra a valorização do euro. Basicamente são essas 4 categorias. Em relação à tributação, os fundos de investimento, eles possuem um imposto extra, que é chamado come-cotas. Na verdade, ele nem é extra, na verdade é um adiantamento do imposto previamente ao resgate. O come-cotas ele incide 2 vezes ao ano, nos meses de maio e novembro, sempre no último dia. Também é importante estar atento ao conceito de liquidez, que é a facilidade com que você pode resgatar o dinheiro do fundo. Alguns fundos podem ser utilizados para liquidez diária, pois o seu resgate é em D+0, ou seja, no mesmo dia, ou em D+1, no dia seguinte. Alguns fundos têm prazos de resgate mais longos, D+15, D+30, alguns até ultrapassam alguns meses. Fundos de crédito estruturado, por exemplo, podem ter um resgate a partir de 180 dias, 360 dias. Tudo vai depender, novamente, da estratégia do fundo e, claro, do seu objetivo ao estar investindo em fundos. A rentabilidade dos fundos não necessariamente será linear. De acordo com os ativos em que esse fundo estiver investindo, você pode sofrer com a volatilidade desses ativos. E é isso que vai causar um zigue-zague na curva de rendimento deles, que pode ser positiva ou negativa. De acordo com a categoria de risco dos ativos em que este fundo estiver investido, ele também vai ser classificado. Entre os pontos positivos de se investir em um fundo está a questão da liquidez e da diversificação. Afinal, você pode ter acesso a esse valor de uma maneira relativamente rápida, afinal 15 dias, 30 dias, quando comparado a uma renda fixa, costuma ser um prazo bem interessante.
E ao mesmo tempo, como você está falando de um investimento coletivo, você pode ter acesso a ativos e estratégias que talvez de maneira solitária você não conseguiria ter com a sua carteira de investimentos. Outro ponto positivo é em relação aos custos. Investir em fundos de investimento tem um custo relativamente baixo, afinal, você está sujeito apenas à taxa de administração. Alguns fundos também podem cobrar a chamada taxa de performance, e essa taxa de performance segue a regra da linha d'água. Basicamente, essa taxa só pode ser cobrada se o fundo atingir e superar o seu objetivo de rentabilidade. Por exemplo, fundos de ações costumam seguir o desempenho do Ibovespa e buscam superar esse índice, que é o chamado benchmark. Quando isso acontece, durante um período de tempo, esse fundo está autorizado a cobrar uma taxa de performance sobre a rentabilidade extra que ele receber. São chamados também os fundos de gestão ativa, mas nem todos os fundos cobram essa taxa. Pessoal, espero que eu possa ter tirado todas as dúvidas de vocês em relação a fundos de investimento. Posteriormente, serão postados aqui no Melhor Investir vídeos específicos sobre cada categoria de fundos. Assim você vai poder tirar suas dúvidas específicas sobre cada tipo de fundo de investimento. Até a próxima!